Quando falam de nós, as mulheres negras, muitas vezes se fala do sofrimento, da violência, da desigualdade. E é exatamente por essa realidade que existe uma outra parte da nossa história que não podemos deixar ser apagada. Exatamente por essa realidade que vivemos, as mulheres negras sempre resistiram e estiveram à frente das grandes transformações do nosso país. E é exatamente isso o que o Julho das Pretas nos faz lembrar. No dia 25 de julho, celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil, o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Teresa liderou o Quilombo do Quariterê, organizando durante décadas a resistência contra a escravidão. Antes e depois dela, inúmeras mulheres enfrentaram a exploração, o racismo e a violência. Os nossos passos vêm de longe. Essa história não é apenas sobre o passado, mas, sobretudo, sobre o nosso presente. Até hoje, nós continuamos sustentando nossas casas, os locais de trabalho, os bairros populares e os serviços públicos. Ao mesmo tempo, somos nós que recebemos os menores salários, desemprego mais precário, falta de moradia, a violência machista, racista e LGBTfóbica. Por isso, queremos discutir no Julho das Pretas, a partir da nossa vida real, de nós, as mulheres negras, trabalhadoras. As mulheres negras estão entre as pessoas mais exploradas no mercado de trabalho brasileiro. Estão concentradas nos empregos com salários mais baixos, nas atividades terceirizadas, no trabalho doméstico, no comércio informal e nos serviços. São trabalhadoras que passam horas no transporte superlotado e chegam em casa para enfrentar mais uma jornada: cozinhar, limpar e cuidar das crianças e dos familiares. E a escola 6x1 tira qualquer possibilidade de descanso. Para milhões de nós, o único dia de descanso é usado para organizar a casa e resolver tudo o que não coube durante a semana. A 6x1 impede estudar, conviver com a família ou simplesmente viver outras coisas da vida, além do trabalho. As empresas aumentam seus lucros, a trabalhadora perde a sua saúde e sua vida, por isso não basta substituir a escala 6x1 por uma jornada de 40 horas. É preciso reduzir a jornada para 36 horas semanais, sem redução dos salários e sem retirada de direitos. A luta dos trabalhadores obrigou o governo e o Congresso a pautarem o fim da escala 6x1, mas o governo Lula rebaixou a reivindicação para 40 horas, com transição em um acordo com o Congresso. Mesmo limitada, a proposta aprovada foi uma vitória parcial, arrancada pela pressão das ruas. Agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mantém a proposta parada, enquanto a extrema-direita e os empresários tentam enterrá-la ou transformá-la em novos ataques, com contratos mais precários, salários por hora e jornadas ainda mais flexíveis. Para conquistar as 36 horas e impedir essas armadilhas, nós não podemos depender das negociações entre o governo, o Congresso e os empresários. É preciso ampliar as mobilizações, organizar os locais de trabalho e construir uma grande luta nacional. O fim da escala 6x1 é a prioridade na luta das mulheres por dignidade e descanso. O capitalismo utiliza o racismo e o machismo para pagar menos, exigir mais e dividir a classe trabalhadora. Quando uma mulher negra recebe menos e é empurrada para o desemprego mais precário, os patrões se utilizam dessa desigualdade para rebaixar as condições de trabalho e salário de todos. A luta contra o racismo e o machismo, portanto, não pode estar separada da luta contra a exploração. Defendemos o fim da escala 6x1 e uma jornada de 36 horas semanais, sem redução salarial e sem perda de direitos, porque essa jornada escravizante é sobretudo penosa para as mulheres negras. O resultado dessa exploração fica visível quando acaba o expediente, na desigualdade para pagar o aluguel, nos bairros sem saneamento, nas enchentes, na distância do emprego e dos serviços públicos e no grande pesadelo dos despejos. A falta de moradia atinge milhões de famílias, majoritariamente mulheres negras, que estão à frente dos lares mais pobres. Nós somos a maioria das que precisam garantir um teto para os filhos, enfrentar os proprietários, negociar dívidas,
organizar a sobrevivência da família. Não é por acaso que nas ocupações essa realidade se transforma em resistência e organização. Nós, mulheres negras, estamos aí, a gente faz parte de um grande número de mulheres que hoje está fazendo luta para garantir o seu direito à moradia. Hoje no Brasil existe mais de 2 milhões de pessoas que correm o risco de ser despejadas. A sua grande maioria dessa porcentagem é de mulheres negras e mães solos. Por que as mulheres negras ocupam? Eu moro numa ocupação chamada Ocupação dos Queixadas, que fica numa cidade chamada Cajamar, em São Paulo. Essa ocupação, ela foi formada e criada através de muitas mãos, e a grande maioria de mulheres e mulheres pretas. É uma ocupação que existe há 7 anos e que hoje é um lar de quase 100 famílias num lugar de 10 mil metros quadrados, que serve de lar para essas mães solos, filhos, para netos, para avós, e a grande maioria é de negros e negras. Por que nós ocupamos esse território? Por uma questão simples. A gente ocupa porque a gente não tem o direito, mesmo garantido na Constituição, de ter um teto digno, né? Nós somos mulheres negras, mulheres pretas, que busca só ter uma coisa: ter um teto que a gente possa deitar, dormir, sonhar, criar nossos filhos, ter perspectivas de vida. A gente sabe que nós, mulheres negras, somos as mulheres que mais sofrem a violência do Estado, violência de companheiro, violência da sociedade capitalista, violência de todos os lugares. E é por isso que a gente se organiza e a gente ocupa territórios para que a gente possa arrancar, nem que seja na marra, um direito à moradia. Então, as mulheres negras no Brasil, elas têm um papel muito importante, que não é nem só de ocupar, mas de também criar territórios e espaços da qual a gente possa sonhar com uma sociedade onde a gente possa viver. É tudo por uma questão de sobrevivência. A gente ocupa, a gente faz luta por terra para poder viver e sobreviver. A Ocupação dos Queixadas vem sofrendo mais um ataque, né? Ao longo desses 7 anos, a gente é uma ocupação que sofre muitos ataques sempre, e agora, nesse momento, a gente recebeu mais um novo ataque da Justiça Burguesa, junto com a Prefeitura da cidade, que é o despejo das famílias, né? E hoje a gente luta para ter uma regularização fundiária no nosso território. A gente está num território de 10 mil metros quadrados apenas, que não é nada comparado a grandes galpões e construções logísticas que tem em Cajamar. E a gente só queria ter a nossa regularização para a gente viver e sobreviver, né? O mês de julho, que é o mês aí, o mês das pretas, um mês importante para a gente também. Mas mais importante porque a gente ainda segue na luta e na resistência para garantir aí nosso direito à moradia e a gente ter a nossa desapropriação e regularização fundiária no nosso território. E para além da nossa regularização e da desapropriação e a garantia da nossa moradia, a gente também vai lutar e vamos seguir firmes pelo despejo zero, pela regularização fundiária, por moradia digna, né, de qualidade, por também serviços e atendimentos nos serviços públicos gratuitos e de qualidade também. Os governos costumam dizer que não existem recursos para construir moradia, ampliar creches e melhorar os serviços públicos, mas basta olhar ao nosso redor para ver as grandes construções, grandes empreendimentos imobiliários financiados com recursos públicos, onde lucram as construtoras e os bancos. Os recursos públicos são investidos de acordo com as regras do chamado arcabouço fiscal do governo Lula, que limita os investimentos sociais e protege os interesses dos ricos, atingindo principalmente as mulheres negras, que mais dependem dos serviços públicos. Do outro lado, a extrema-direita estimula e aprofunda a repressão, os despejos, criminaliza as comunidades e transforma o racismo e a xenofobia em instrumentos para dividir os trabalhadores e justificar a violência contra a população negra, pobre e imigrante. Nós não podemos seguir reféns desses que cortam direitos em nome da responsabilidade fiscal e que governam com autoritarismo e violência. Precisamos de uma alternativa que solucione os problemas que são nossos, os trabalhadores, em oposição aos interesses dos patrões e dos seus governos. Para uma jovem negra e periférica, estudar nunca é só estudar. A gente é obrigada a enfrentar os transportes lotados, a falta de dinheiro para alimentação, a falta de política de permanência e escala de trabalho que não respeitam os horários das escolas e nem das universidades.
E quando a gente consegue entrar em uma universidade, a gente ainda é obrigada a lutar para conseguir permanecer nela. E ao mesmo tempo, a juventude negra é tratada todos os dias como suspeita e com desumanidade. A polícia invade os bailes nas periferias e nos abordam, humilham e matam. Também convivemos com o machismo e o racismo nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho. Mas a juventude negra não é apenas vítima. A juventude negra é sujeito da transformação por um futuro diferente. Nós estamos nas mobilizações pela educação, pelo fim da escala 6x1, nas ocupações, nos movimentos culturais e em toda a batalha contra o racismo e a violência. Nós queremos direito ao futuro. Isso significa educação pública de qualidade, permanência estudantil, empregos com direitos, cultura, lazer e liberdade para viver. Também significa o fim da violência policial e o fim da falsa guerra às drogas que criminaliza a juventude negra e periférica. Nós não queremos ocupar só alguns lugares dessa sociedade desigual. Nós queremos transformar a sociedade para que as jovens negras tenham dignidade para viver. Não existe futuro para a juventude quando estudar se transforma em privilégio e trabalhar é aceitar a exploração com salários baixos e ausência de direitos. É preciso acabar com a falsa guerra às drogas, desmilitarizar a polícia e punir os responsáveis pelas chacinas, assassinatos, torturas e abusos cometidos contra a população negra e pobre. A violência que atravessa a vida das mulheres negras dentro de casa, nas ruas, também está nas instituições que se dizem protegê-las. Somente nos primeiros 5 meses deste ano, mais de 154 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. São mais de 1.000 casos registrados por dia. Foram 125 feminicídios, além de dezenas de milhares de ameaças e agressões físicas. Esses números mostram a ineficácia das políticas de prevenção e proteção adotadas pelo Estado. Assim como não é fruto do acaso que 67% dos casos de violência registrados são contra mulheres negras. As condições que estamos submetidas, que enfrentamos, nos menores salários, nos trabalhos mais precários e maiores dificuldades para acessar moradias e serviços públicos, nos deixam mais suscetíveis ao machismo e à violência do Estado. O feminicídio não começa no momento do assassinato. Antes dele, geralmente, existem ameaças, humilhações, perseguições, agressões e tentativas de controlar a vida da mulher. De todas as mulheres que sofrem violência, nem todas têm as mesmas condições para escapar dela. Muitas mulheres negras permanecem ao lado do agressor porque não têm renda suficiente, moradia segura ou condições para sustentar os filhos. Quando procuram ajuda, ainda podem encontrar delegacias sem estrutura, serviços públicos insuficientes e instituições marcadas pelo racismo. Precisamos de casa-abrigo, delegacias especializadas funcionando de verdade, medidas protetivas, fiscalizadas e atendimento psicológico, jurídico e social. Também precisamos de emprego, com direitos, salário digno, creches e moradia, para que nenhuma mulher dependa do agressor para sobreviver. Quando falamos em defender a vida das mulheres negras, estamos falando em enfrentar a violência doméstica, o feminicídio, o racismo, a lesbofobia e também a violência policial. A violência policial também atravessa a maternidade das mulheres negras. São elas que convivem diariamente com o medo de que seus filhos sejam abordados, presos ou mortos, simplesmente por serem jovens negros e moradores de periferia. Quando a polícia mata um jovem negro, não destrói apenas uma vida, deixa mães e famílias inteiras marcadas pela dor e muitas vezes obrigadas a enfrentar sozinhas a mentira, a criminalização da violência e a luta por justiça. A mulher negra na periferia sofre uma dupla violência. Na ausência de políticas de combate ao machismo, morrem vitimadas pelo feminicídio. E são as que mais choram as mortes violentas dos seus filhos pelas mãos da polícia. Na Operação Escudo e Verão, por exemplo, mães denunciaram que seus filhos foram mortos durante as operações policiais do governo Tarcísio. Seus relatos mostraram uma política e uma polícia que invade comunidades
espalha o medo e transforma a juventude negra em alvo. Defender a vida das mulheres negras também é exigir o fim dessas operações assassinas, da falsa guerra às drogas e da criminalização da juventude negra. Defender a vida das mulheres é urgente. É preciso destinar recursos necessários para a prevenção, acolhimento e independência econômica. É preciso enfrentar a ideologia da extrema-direita que incentiva o machismo, o racismo e a LGBTfobia, que busca responder à violência apenas com mais punição e fortalecimento de uma polícia que também mata mulheres negras, enquanto nega a essas mulheres toda a rede de apoio necessário que lhes permita sair dessas violências. Há 10 anos do assassinato de Luana Barbosa, mulher negra, lésbica, mãe e moradora da periferia, o luto deve virar luta. Em 2016, Luana foi brutalmente espancada por policiais militares em Ribeirão Preto, diante dos seus filhos, depois de exigir que a revista fosse feita por uma policial mulher. Em sua memória e de tantas outras, seguiremos pelo fim do machismo, do feminicídio e de todas as formas de violência de Estado contra nós mulheres. Nas últimas décadas, mulheres negras conquistaram espaços importantes na cultura, na política e nas instituições. Essas conquistas devem ser reconhecidas, mas a presença de algumas mulheres em posições de destaque não mudou a vida da maioria e muito menos de todas nós. Uma mulher negra pode chegar a um cargo importante enquanto milhões continuam trabalhando em escalas exaustivas, sem moradia, com medo que seus filhos sejam vítimas da violência. Por isso, a representatividade não pode significar apenas trocar quem ocupa os cargos e o comando e mantém as mesmas políticas. Precisamos de mulheres negras organizadas e ocupando todos os espaços, mas precisamos principalmente de um projeto político comprometido com as trabalhadoras. A riqueza deste país foi construída com a escravização da população negra, que depois da abolição não recebeu terra, moradia ou trabalho digno. E essa dívida só cresce nos menores salários, na escala 6x1, na falta de moradia e na violência. Reparação significa medidas concretas, investimento em educação, saúde, moradia, emprego, titulação dos territórios quilombolas e combate da violência do Estado. E quem deve pagar essa dívida são os bancos, as grandes empresas e os ricos que continuam se beneficiando dessa desigualdade. E nós vamos cobrar cada centavo que nos devem. Não existe emancipação para a maioria das mulheres negras enquanto os bancos e as grandes empresas continuarem decidindo os rumos da sociedade. Também não haverá libertação por meio de alianças com setores da direita, com empresários ou com aqueles que aplicam políticas contra os trabalhadores. A emancipação das mulheres negras exige independência diante dos patrões e dos governos. Exige enfrentar o racismo, o machismo e o sistema capitalista que utiliza essas opressões para aumentar a exploração. Neste Julho das Pretas, homenageamos Teresa de Benguela, Dandara, Luísa Maim e tantas mulheres que resistiram antes de nós. A melhor maneira de honrar essa história é continuar a luta por uma sociedade que nos liberte de toda a opressão e exploração. Pelo fim da escala 6x1 e pela jornada de 36 horas sem redução salarial. Por educação, emprego, cultura e contra a violência à juventude negra. Pelo fim da violência policial e da guerra contra a juventude negra. Nenhuma mulher a menos e nenhuma mãe sem seu filho. A luta da mulher negra é a mais urgente das lutas e, por isso mesmo, é indissociável da luta do conjunto da classe trabalhadora. Enfrentar o racismo e o machismo é enfrentar também os patrões, os governos e um sistema que transforma nossas vidas em fonte de lucro.
O Julho das Pretas é memória, resistência e organização. Venha construir essa luta conosco, porque nossos passos vêm de longe, mas o futuro ainda precisa ser conquistado. Viva a luta das mulheres negras trabalhadoras!